Enfim, depois de anos, o caso Marielle Franco parece que chega a um desfecho final. Chega a um fim com 3 pessoas diretamente envolvidas na morte da vereadora presos hoje. E aí tem todo um contexto nessa história que a gente precisa articular aqui com vocês. Aquelas pessoas que verdadeiramente esperavam o desfecho final, hoje conseguiram ver um resultado. E eu estou falando pessoas como a viúva da Marielle, a viúva do Anderson, os familiares mais próximos. A claque política, essa nunca quis saber quem era o mandante da morte de Marielle. Tanto é que tem gente aí achando ruim ter chegado a um desfecho final. A gente vai falar sobre tudo isso aqui para vocês. A gente vai aqui nesse editorial discutir sobre esse caso da morte, Marielle Franco, tá certo? Então, seja muito bem-vindo ao nosso editorial. Sempre um prazer estar aqui com você. Enfim, hoje, logo pela manhã, 3 prisões balançaram aí o mundo político através de decisões do Alexandre de Moraes. Matéria do Luiz Bassi, urgente. Polícia Federal acaba de prender Chiquinho Brazão, que é deputado federal, e por isso o processo foi para a mão do Alexandre de Moraes, porque ele tem foro privilegiado. Também o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ambos irmãos, né, o Chiquinho e o Domingos, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse, sem sombra de dúvidas, é o que pegou a maioria das pessoas de surpresa ao desvendar desse caso hoje. Então, o delegado, sem sombra de dúvidas, foi o que mais chamou aqui a atenção o caso. Todos por suspeita de matar Marielle Franco. Os mandatos foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com a investigação, os presos são autores intelectuais do homicídio da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes. Eles também são suspeitos da tentativa de assassinato de Fernanda Chaves, assessora de Marielle Franco. A motivação do crime foi um embate entre Marielle Franco e Chiquinho Brazão em torno de um projeto de lei de autoria de Brazão que regularizava terrenos dominados pela milícia. Marielle era contra o projeto e considerado o principal ponto de resistência dentro da Câmara de Vereadores. Então, mandantes, executores e motivo. Ou seja, chega a um ponto de entender que já há uma conclusão aqui do crime. Tanto é que o diretor da Polícia Federal deu comunicado hoje, juntamente com Lewandowski, em pronunciamento, e disse que a investigação do caso Marielle está concluída, ou seja, já não está mais na mão da Polícia Federal, agora segue para o STF. Matéria da Jovem Pan. Em pronunciamento feito na tarde desse domingo, sobre a prisão dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes em março de 2018, o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, que se tem bem claro quem são os executores e que a etapa mais importante das investigações foi vencida. Foi uma vitória importante para o Estado brasileiro. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, afirmou que a investigação está concluída e agora segue para tramitação no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, do ponto de vista investigatório, não se tem mais nomes, não se tem mais apuração, foi concluído. É isso. Chegou-se aos 3 mandantes, ao mentor intelectual e aos executores, que é o Rony Lessa e os demais. Ou seja, uma conclusão, pelo menos da parte investigatória do caso. Agora, a situação vai para o Supremo Tribunal Federal, primeiro para o Ministério Público, que vai oferecer a denúncia, e, logo posteriormente, o Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que o Ministério Público vai oferecer denúncia nesse caso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, tirou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre o caso Marielle e mandou para a turma do STF referendar as prisões, ou seja, as prisões foram liminares, o Alexandre de Moraes deu as prisões, mandou para a turma confirmar e agora vai seguir o processo com direito de defesa e tudo mais lá no STF. Mas enquanto isso, tanto o Chiquinho Brazão, quanto o Domingos Brazão, quanto o ex-chefe da Polícia Federal já vão seguir presos e provavelmente vão responder o processo já presos.
Por que eu fiz essa introdução para vocês? Para entender um ponto. Acabou a discussão sobre mandantes e causa. Mandantes, a família Brazão e o delegado. Causas, brigas internas por terrenos, questões de terras, terrenos, tá? Que eram dominados pela milícia. Acabou. Incrimina-se os Bolsonaro aqui, que é o que a esquerda sempre procurou? Não. Não tem nada quanto aos Bolsonaro. Ponto. Acabou. E aí, esse é o grande ponto. Quem esperava por respostas, hoje já sente um pouco de paz. Se bem que não dá para falar em paz. Mas vê que algo aconteceu, que é o caso da viúva e da família. Agora, aqueles politiqueiros que só queriam usar a culpa em cima do Bolsonaro, esses hoje não estão nem um pouco felizes. Como é o caso do ex-presidente, do atual presidente Lula, né? Quem mandou matar Marielle, o Lula aqui, e aí o Paulo Bilinski pergunta: anos de acusações infundadas contra o nosso presidente Jair Bolsonaro. Quando a esquerda vai começar a pedir perdão, né? Ou seja, o ex-presidente foi acusado por muito tempo, né? E aí, como eu disse até no último editorial, o caso dos móveis e o caso Marielle Franco, que foram amplamente imputados a Bolsonaro, começam a mostrar que muitas denúncias infundadas aconteceram em relação a Bolsonaro, o que mostra ainda mais que há uma perseguição latente contra o Bolsonaro por todo o sistema. O Luiz Lima também fez uma série de reportagens. Matéria da Folha de São Paulo. Entenda o que se sabe sobre Bolsonaro e o caso Marielle e veja perguntas e respostas. Brasil 247. Bolsonaro mandou matar Marielle? Veja, vídeo exclusivo. Acusado de matar Marielle conta como Bolsonaro o ajudou. El País. Nome de Bolsonaro aparece em investigação do caso Marielle que pode ir para o STF. E aí ele pergunta, né, quem vai ressarcir o prejuízo político que essas falsas narrativas causariam? Agora a grande questão se provou do contrário. Vai começar o TSE a aplicar as multas naqueles que espalharam esses fatos? Vai ter aqui inclusão da Folha de São Paulo, Brasil 247, a Veja, o El País, no inquérito das fake news? Essas fake news vão ficar por isso mesmo? E aí a gente não pode esquecer do atual candidato a prefeito de São Paulo, o Boulos, né? O Bruno Zambelli, que é deputado estadual de São Paulo, ele fez a seguinte publicação aqui, corre aqui, Boulos. Agora, você esqueceu de apagar esse vídeo aqui. Olha só esse vídeo aqui do Boulos falando sobre o caso Marielle Franco. O que nós precisamos descobrir agora não é nem quem matou, porque já existem os acusados com um elemento probatório muito forte. É quem mandou matar. E é aí que o Bolsonaro tem obstruído as investigações. E a relação do Bolsonaro, dos filhos dele, da família com os milicianos são mais do que sabidas. Isso não são opiniões minhas de quem é contra o Bolsonaro, isso são fatos. Queiroz, que trabalhava e era ligado a essas milícias, e ficou mais do que provado nos últimos 4 anos as suas relações com as finanças privadas da família Bolsonaro. Então, eu acho que é isso que pode vir à tona. A articulação do Bolsonaro com as milícias e, consequentemente, aí nós vamos saber se de forma direta ou indireta, uma possível articulação do Bolsonaro e da família Bolsonaro com aqueles que mataram a Marielle Franco. Vamos lá. Durante o período eleitoral, isso foi amplamente difundido por candidatos da esquerda. A minha pergunta é: serão multados? Terão mandatos cassados? Serão inclusos no inquérito das fake news ou não? E aí, matéria do Guilherme Amado. Amigo de Marielle Franco, deputado, vê distância dos bolsonaros com o crime. Amigo e correligionário da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, o deputado federal Chico Alencar disse em entrevista à coluna Guilherme Amado, neste domingo, após as prisões dos supostos mandantes do crime, que sempre viu distância entre o desapreço do clã Bolsonaro por Marielle e as teorias espalhadas, sobretudo na esquerda, de que a família teria alguma relação com o caso. Ou seja, o Chiquinho Brazão fala, olha, ninguém nega
que a família Bolsonaro não morria de amores pela Marielle Franco. Assim como milhares de deputados, centenas de deputados e militantes de esquerda odeiam o Bolsonaro. E quer dizer que se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, todos serão os responsáveis? Não é assim que funciona. Então, o Chico Alencar aqui, sabe, coerentemente falou, não, eu vejo uma distância muito grande aqui. Não é a mesma coisa. Ou seja, não dá para ligar aqui o caso Bolsonaro à morte de Marielle Franco, o que amplamente é difundido como fake news pela esquerda. Foi o próprio Chico Alencar que falou. O Coronel Zulco também se manifestou. Graças a Deus, o Brasil já sabe quem mandou matar a vereadora carioca Marielle Franco. Sabe por que a esquerda não está comemorando? Porque o mandante do assassinato não foi quem eles queriam que fosse. Agora, o Brasil quer saber quem mandou matar Bolsonaro. Queremos saber. E aí, é importante saber, né? Um militante do PSOL que acabou, ex-militante, né? Que acabou tentando esfaquear e todo mundo quer saber um desfecho final do caso Adélio. Quem pagou o advogado Adélio? Quem permitiu a entrada dele dentro da Câmara dos Deputados? Tudo isso precisa ser esclarecido também, mas parece que não vai ser, não é? E aí, vamos lá. O caso da trama de Marielle Franco, e agora a gente vai entrar em alguns pontos aqui, vai muito além do que você imagina. Como, por exemplo, uma trama tão bem armada, planejada, nos mínimos detalhes, que tinha até infiltrado. Caso Marielle. A PF aponta infiltrado no PSOL, ou seja, um cara entrou dentro do partido para levantamento de informações sobre a atuação da vereadora. Afinal, a própria Polícia Civil estava dentro do caso. A Polícia Federal aponta que havia um miliciano infiltrado no PSOL, partido de Marielle Franco, para levantar informações sobre a atuação parlamentar. Laerte Silva de Dilma teria se filiado 20 dias depois do segundo turno das eleições de 2016 e também seria o vínculo direto entre o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Ambos foram presos preventivamente por suspeita de serem mandantes da morte da vereadora. Na delação premiada, firmada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Rony Less relatou que a primeira reunião com os irmãos Brazão ocorreu por volta de setembro de 2017, quando foi acertada a execução de Marielle Franco. Ou seja, a delação do Rony Less ela é bem direta aqui. É lógico, a família Brazão, Chiquinho e o Domingos Brazão têm o direito ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e eles têm toda a chance de mostrar a sua inocência e mostrar que podem não ser esses os responsáveis. Mas, ao que tudo indica aqui, essa é a linha de condução aqui da Polícia Federal. E aí, vamos lá. Teve manifestação do vice-presidente do PT. O vice-presidente do PT, que é o Quaquá, ele disse sobre o Domingos Brazão, que é suspeito de matar Marielle. Não digo que é inocente nem culpado. O deputado federal Washington Quaquá, do PT, também do Rio de Janeiro, alinhado com o Domingos Brazão, muito amigo do Domingos Brazão, ainda não está plenamente convencido de que Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né, do TCE, e preso nesse domingo pela Polícia Federal, envolveu-se no assassinato da vereadora Marielle Franco, como apontam as investigações. Abre aspas para a fala do Quaquá, vice-presidente do PT. Não vou nem dizer que é inocente nem culpado. Não vi ainda provas cabais. Eu conheço ele há 20 anos. Será uma surpresa negativa se ele estiver envolvido. Porque é um negócio brutal, afirmou o parlamentar à coluna do Estadão. Abre aspas, eu acho que não é hora de apontar nenhum inocente, sem que a gente tenha clareza de todas as circunstâncias. Ou seja, aqui ainda há um nítido interesse de que outras pessoas definidas sejam incluídas no caso, né? Matéria do Globo. Presidente do União Brasil quer expulsar Chiquinho Brazão do partido ainda neste domingo. Ou seja, hoje foi feita uma reunião de emergência lá no União Brasil para tentar expulsar o Chiquinho Brazão. E lembrando que o União Brasil já está com uma péssima fama por causa da briga entre o Bivar e o Rueda, que são os dois líderes ali do partido. E hoje, caindo mais essa bomba de ter um membro deles, um deputado do partido deles,
envolvido no caso Marielle Franco, aí que a coisa fica mais brutal ainda para o partido. E o partido quer dar uma resposta rápida. Hoje mesmo é provável que o Chiquinho Brazão acabe sendo expulso. Mas vamos lá. O ponto que mais chamou atenção aqui foi esse. Matéria do Guilherme Amado, do Metrópolis. Marielle, ex-chefe de Polícia Civil, planejou o assassinato, diz PF. O delegado Rivaldo Barbosa, então chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na época do assassinato de Marielle Franco, planejou o crime meticulosamente, afirmou um relatório da Polícia Federal divulgado nesse domingo. Segundo o documento, a Polícia Civil agiu com desídia criminosa e tramou para a investigação do assassinato de Marielle Franco ser natimorta, ou seja, que não tivesse qualquer evolução. Barbosa foi preso nesse domingo, além dos dois irmãos Chiquinho Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas, e o Domingos Brazão, né? O que aconteceu? Era o próprio delegado da Polícia Civil que estava fazendo o planejamento de tudo, deu todas as coordenadas de como o crime deveria acontecer, para que quando acontecesse o crime, a Polícia Civil não tivesse como investigar. E aí uma coisa que chamou muita atenção é o quê? A esquerda está o tempo todo tentando jogar, falar, olha só, quem indicou o Domingos Brazão foi o Braga Neto. Mas isso aconteceu antes de Braga Neto sequer estar dentro do governo Bolsonaro. Foi ainda durante a gestão Temer. E aí estão tentando ainda falar, o Braga Neto lá, tentando mais uma vez ligar o Bolsonaro. Só que assim, não faz justificativa nenhuma, porque o Braga Neto foi quem indicou ele para a chefia da Polícia Civil. Outro caso que chamou atenção foi o Freixo. O Freixo foi uma das primeiras pessoas a chegar no local, mesmo antes da polícia. Quando aconteceu o crime, chegaram pessoas até o local, viram que era Marielle Franco, ligaram para o Freixo e o Freixo foi para lá correndo. E o Freixo mesmo ligou para o ex-chefe da Polícia Civil após o assassinato. O próprio, que hoje é acusado de ser o mandante do caso. O deputado federal licenciado Marcelo Freixo, do PSOL, revelou no X, antigo Twitter, que ligou para o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, após a notícia da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL. O delegado disse que a polícia investigaria o caso. No entanto, Rivaldo é um dos presos na operação deflagrada pela Polícia Federal neste domingo, apontado como um dos suspeitos da morte de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em março de 2018. Em março de 2018, nem eleição tinha acontecido ainda, viu, gente? Tá? E ele já era o chefe da Polícia Civil. Abre aspas. Foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle e do Anderson e me dirigi ao local do crime. Ele era chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte, junto comigo. Agora, Rivaldo está preso por ter atuado para proteger os mandantes do crime, impedindo que as investigações avançassem. Isso diz muito sobre o Rio de Janeiro, disse o Freixo. Então, assim, o Freixo, que está intimamente ligado ao caso, pela sua amizade com a Marielle Franco e ter sido uma das primeiras pessoas a ter ido lá e ter sido uma pessoa que bateu muito, cobrando respostas, inclusive acusando o Bolsonaro. Inclusive, o Freixo foi um dos que abertamente acusava a família Bolsonaro de estar envolvida no caso. E agora, vê-se que a pessoa era muito mais íntima do Freixo, e isso não tem nada a ver com a ligação do Freixo, a falar que o Freixo tem culpa, não, mas o quanto o Freixo foi até enganado pelo próprio delegado aqui, né? Para você ver como que o caso é tenso. E não foi só o Freixo, a família também. O delegado preso no caso Marielle consolou a família e disse que resolução era questão de honra dele. O Rivaldo Barbosa, delegado preso nesse domingo, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, consolou a família da vereadora e disse que ia solucionar o crime e que era questão de honra. Antes de ganhar o mandato na Câmara do Rio, a vereadora era assessora do deputado Marcelo Freixo, do PT, hoje presidente da Embratur. Ele contou que Rivaldo Barbosa recebeu as famílias das vítimas no dia seguinte ao assassinato. Abre aspas, foi para Rivaldo Barbosa que liguei quando soube do assassinato da Marielle Franco e do Anderson e me dirigi ao local do crime. Ele era o chefe da Polícia Civil e recebeu as famílias no dia seguinte junto comigo. Para você ver como que as coisas são. E aí, pra gente acabar aqui de ver que, sabe, a trama é muito mais ardilosa, olha esse ponto aqui.
delegado, preso pela morte de Marielle Franco, chamou o crime de atentado contra a democracia. Que coisa, hein? Falou que era um atentado. Rivaldo Barbosa assumiu o cargo um dia antes do assassinato da vereadora e chegou a falar que era amigo dela. Preso neste domingo, por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, comandou o órgão nos primeiros meses de investigação do caso. O delegado garantiu a parlamentares do PSOL que o assassinato seria solucionado o mais rápido possível e chegou a classificar o crime como um atentado à democracia. Pois é, a gente anda vendo muito ultimamente pessoas que utilizam muito essa narrativa da democracia, né, para cometer crimes. Ah, é um atentado à democracia, eu vou brigar pela democracia. E no final das contas, às vezes são as piores pessoas. Às vezes são as pessoas que estão se escondendo atrás de uma palavra, democracia, para fazer o fim da própria democracia, porque ele era o criminoso. E aí você me responde, matar alguém não é um atentado à democracia? É lógico que é. Ele se referiu certo. É um atentado à democracia. E eu concordo. É a morte de uma vereadora, e diga-se de passagem, até onde eu investiguei sobre a Marielle Franco, apesar de ser do PSOL, era uma ótima vereadora que investigava muito as milícias e que realmente acreditava naquilo que ela fazia em várias pautas ali. Tinham projetos que até a direita apoiava. E hoje o que se vê é que ela, por questões escusas, foi morta. E um dos responsáveis classifica isso como atentado à democracia, ou seja, os caras que atentam contra a democracia, sendo os defensores da democracia. Muito peculiar na democracia relativa do Brasil, você não acha? E aqui, a minha solidariedade total a Mônica Benício. De todos que eu vi, assim, do segmento político falando, e ela que não está no segmento político, acho que não, a única que eu senti a dor verdadeira do caso, e não a dor politiqueira, que eu vi muitos outros fazerem, foi ela, que realmente era companheira da Marielle Franco, e aí ela deu um depoimento, matéria do Conexão Política. Assistam aqui comigo. Olha, a parte da especulação ou polarização política nesse caso, eu acredito que esvaziariam o debate principal, que é dizer que 2 pessoas foram assassinadas e que a nossa luta principal é essa luta por justiça. É claro que a gente está dizendo também que foi o assassinato de uma vereadora, uma parlamentar, e o Estado Democrático de Direito precisa dessa resposta, precisa dessa justiça para se manter. Mas não há dúvida nenhuma que houve interferências e, como disse, né, os atrapalhamentos, as interferências, eles não foram por incompetências, eles foram por cumplicidade para que esse caso não chegasse à solução o mais rápido possível. Dá para sentir um gosto de justiça já, Mônica, ou não? Eu confesso que estou há 6 anos e 10 dias esperando essa resposta. Eu não cheguei a pensar o que seria esse momento, mas é importante. Mas ainda não traz nenhum tipo de paz. E acho que a Agatha, que é a viúva do Anderson, que está aqui, que também teve a sua família destruída, pode falar também sobre o quanto que é, do ponto de vista pessoal, passar por tudo isso. 6 anos e 10 dias depois a gente entender que esse sentimento é necessário, mas que não está. Sentimento é necessário, mas que ainda não justifica. Esse aqui é realmente o sentimento de alguém que perdeu e que está preocupado com a perda. E não com questões políticas, como a turma da política aí está fazendo. E mesmo com o caso sendo chegado ao fim, como eu demonstrei para vocês, passo a passo, ainda tem gente que tenta politizar em cima desse caso aqui. Quer um exemplo aqui? Tem um influenciador chamado Professor Túlio, que ele fez uma publicação, o Ed Raposo republicou aqui, né? E aí ele falou o seguinte, o Ed Raposo, nada como uma federalização negada por unanimidade após a outra. Para quê? Para provar que tudo não passava de uma grande mentira, né? E aí ele escreveu o seguinte, por que a Polícia Federal, chefiada por Moro e Bolsonaro, não conseguiu solucionar o caso Marielle? E às vezes você já se perguntou por que o Bolsonaro e o Moro não resolveram logo o caso Marielle? Não é isso? Eu te explico por quê. Bolsonaro pediu para solucionar o caso. Como? Pediu que o caso saísse da Polícia Civil do Rio de Janeiro, saísse da mão do Rio de Janeiro e fosse para a mão da Polícia Federal, que era comandada à época pelo Anderson Torres, que tinha o Anderson Torres como
ministro da Justiça. O que aconteceu? O próprio professor Túlio responde: urgente. O STF vai julgar hoje a federalização do caso Marielle e Anderson Torres. Não há justificativa legal para isso, ou seja, para o caso Marielle ser investigado por Bolsonaro. E aqui, em 2020, a STJ rejeitou o pedido de federalização das investigações do caso Marielle e depois o STF confirmou. Ou seja, o STF nem o STJ deixaram que a Polícia Federal investigasse o caso Marielle. Ficou na mão, adivinha de quem? Do delegado da Polícia Civil, que era quem literalmente aqui a Polícia Federal aponta agora como o mandante do caso. Estranho isso, não é? Bota estranho nisso. Então, esse é o grande ponto. Chega-se a um contexto final onde até o Flávio Bolsonaro se manifestou e disse aqui, ó, a Polícia Federal parece ter dado passos importantes para solucionar a morte de Marielle Franco. Para a frustração de algumas pessoas, o que era óbvio está ainda mais claro. Bolsonaro não tem qualquer relação com o caso. Apesar desse fato inequívoco, a esquerda quer criar uma associação que não existe. Esse tipo de falsa narrativa é perigosa e criminosa. Incentiva lixamentos virtuais e físicos e coloca em risco a vida de pessoas inocentes. Que a justiça possa continuar com seu trabalho e que dê uma solução definitiva para o caso. Resumindo, ao final, depois de 6 anos, de todos os opositores de políticos do Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, apontarem o dedo e falarem abertamente, foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Hoje o caso chega ao fim e mostra que Bolsonaro nunca teve a ver com isso. E ninguém nunca foi multado, ninguém nunca foi incluído no inquérito das fake news, ninguém nunca teve um post que associava Bolsonaro à morte de Marielle Franco retirado das redes sociais. Tem alguma coisa errada nisso? Ou é só impressão minha? Aí é você quem diz, tá bom? Obrigado por ter acompanhado, desculpe, o vídeo foi um pouco mais longo, mas nesse caso é um contexto aqui de 6 anos de fatos, né? E a gente precisava discutir por isso, né? Discutir tudo isso. E aí, só para concluir, tudo isso se torna mais uma arma, né? Ou seja, uma munição na mão do Bolsonaro para mostrar que as narrativas que estão sendo impostas a ele são infundadas. E aí, é lógico que cada vez mais pessoas vão deixar de acreditar nas narrativas que imputam ao Bolsonaro. Não é isso que está acontecendo? Tô errado? Coloca no comentário, tá bom? Pessoal, até amanhã. Vejo vocês amanhã de manhã e um grande abraço.